porque aquilo que não foi anunciado verão, aquilo que não ouvirão, entenderão. Essa palavra de Isaías, capítulo 52, acolho você, meu irmão, minha irmã, e também te recebo para esta celebração no segundo domingo da Páscoa com uma palavra poética de Júlio Adam e Éder Belling, que nos acolhe. Ele era ser humano, filho de pai e mãe. Ele era ser humano com irmãs e irmãos. Ele era ser humano abandonado, aflito. Ele era ser humano tratado com desprezo e foi desfigurado. Ele era ser humano e foi rejeitado. Ele era ser humano e foi ferido e também oprimido. Ele foi transpassado por nossas transgressões. Ele era ser humano, o servo sofredor. Ele era ser humano, o Cordeiro de Deus. Ele era ser humano, Deus na terra e nos céus. Ele era ser humano, o ressurreto. Na confiança de que Cristo Jesus, nosso Salvador, caminha conosco, Jesus ressuscitou e está conosco, celebramos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo neste segundo domingo da Páscoa, a nossa celebração. Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós.
Jesus Cristo disse para Tomé: "Você creu porque me viu? Felizes são as pessoas que não viram, mas mesmo assim creram." Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. E nessa palavra, dou as boas-vindas a você, meu irmão ou minha irmã, que se encontra neste culto, ainda que virtual, mas em comunhão com outras irmãs e outros irmãos. Estamos no segundo domingo da Páscoa, dia 11 de abril do ano do Senhor de 2021. Que o ressurreto, nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe e nos reúna com sua presença. Amém. Assim como discípulas e discípulos ouviram de Jesus: "Paz seja com vocês", também nós queremos viver nessa paz. Onde Cristo está, há paz. Por isso, celebramos em nome do nosso Trino Deus, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Com os corações abertos e em plena e profunda confiança, confessemos os nossos pecados. Ó Senhor, agradecemos por nossa vida e pela oportunidade de, em comunhão, ouvirmos Tua palavra. A notícia da ressurreição trouxe vida nova para as primeiras discípulas e os primeiros discípulos. E alegramo-nos profundamente por fazermos parte dessa história. Porém, ó Deus, pedimos perdão pelos pecados que temos cometido. E por isso, nesse momento, abrimos o nosso coração aos Teus pés. Concede-nos, diante de todos os nossos erros e falhas, concede-nos Tua graça e Teu perdão. Abençoa-nos com Tua paz, por Cristo Jesus. Amém. Jesus nos diz:
Vinde a mim, todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, e as aliviarei. Que Deus conceda seu perdão e sua graça a todas nós, a todos nós. Ao que dizemos, a uma só voz, amém. Como discípulas e discípulos perdoados e renovados pela graça de Deus, olhamos à nossa volta e nos compadecemos com o sofrimento de tantas pessoas e de toda a criação que sofre e geme. Por isso, desde o nosso íntimo, entoamos. As dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida, a pressa de com tua salvação, a tua Assim, oramos em profunda comunhão. Senhor nosso Deus, como uma árvore que busca pela água para se renovar, nós buscamos Tua palavra. Queira conceder-nos neste momento o discernimento necessário para compreendermos Teu querer, Teus propósitos, Teu Evangelho para a nossa vida. Abre nossos ouvidos e coração. Fala conosco, Senhor. Por Cristo, oramos. Amém. Na liturgia da palavra, nesta celebração, duas leituras bíblicas nos acompanham. Primeiramente, compartilho o Salmo 133. E na sequência, teremos a pregação da palavra com base no Evangelho de Marcos, capítulo 16, os versículos 12 a 18. Acolhamos, pois, no primeiro momento, com corações e mentes atentas, a primeira leitura bíblica, que é o Salmo 133. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãs e irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todas fossem irmãs, como se todos fossem irmãos.
é bem a gente passar bem um outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar é a palavra de Deus. E hoje nós recebemos a palavra desde o Evangelho de Marcos, o capítulo 16, versículos 9 até 19. Passo a ler. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e estes não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado Maria Madalena e os outros 2 que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Até aqui a palavra bíblica que nos conduz nesta meditação, neste segundo domingo de Páscoa. Lá se vai uma semana em que vivenciamos o domingo da ressurreição. Dia glorioso em que a luz vence as trevas, a vida vence a morte. Dia glorioso para a nossa vida de fé, para a nossa vida comunitária. Após o domingo da ressurreição, como vimos no texto bíblico, Jesus se revela ressurreto. Se revela primeiramente a Maria Madalena, uma de suas discípulas mais próximas. Maria Madalena segue para participar essa notícia de que estivera com o ressurreto, porém ninguém acreditou nela. Em seguida, Jesus caminha ao lado, caminha junto com outros 2 discípulos e se revela a eles. Mas eles também voltam para contar isso a outros discípulos e discípulas, e estes ainda não acreditaram no que diziam. Sim, os discípulos, as discípulas, parceiros e parceiras mais próximas de Jesus, estavam em completa desolação. Se sentiam tristes, mas também assustados. A pergunta que os rondava
era: e agora, o que acontecerá conosco? Afinal, eles eram os seguidores ou os companheiros e companheiras mais próximos de Jesus. E se Jesus de Nazaré havia sido perseguido, torturado e morto na cruz por conta de seu projeto de amor oferecido ao mundo, o que não poderia acontecer com os seus seguidores? Esta era a pergunta, a inquietação que atormentava discípulos e discípulas. Portanto, eles não acreditavam no que lhes era contado porque estavam cegados de medo e temor. Mas Jesus segue a revelar-se e amorosamente senta-se à mesa para partilhar uma refeição com seus discípulos e discípulas. Jesus, portanto, se mostra de duas formas, de maneira muito importante e particular, nesta perícope que compartilhamos. Normalmente, este texto se refere ao caminho de Emaús, que se encontra também no Evangelho de Lucas. Hoje nós utilizamos o Evangelho de Marcos para conversar sobre o modo de revelação do ressurreto à sua pequenina primeira comunidade. E como é que o nosso Mestre, Senhor e agora sabemos, nosso Salvador, se revela? Neste texto de Marcos, especialmente de duas maneiras. Primeiramente, Jesus Cristo vai ao encontro e caminha junto. Olhem que aspecto importante da revelação na Escritura para nós hoje. Estamos verdadeiramente atormentados e entristecidos, rodeados e rodeadas de temores, e nos perguntamos: quando é que voltaremos a ser plenamente comunidade de Jesus Cristo? Não podemos estar acessando o templo? Como pastora, gostaria de ter gente comigo? E vocês, meus irmãos e minhas irmãs, como gente que participa da igreja, gostaria de estar aqui? Gostaríamos de estar reunidos na casa do Pai em culto. E o que depreendemos do texto de revelação de Jesus após o domingo da ressurreição? Jesus não se instala no templo. Jesus não se instala em qualquer tenda ou lugar, mas o Salvador vai até onde os seus discípulos e discípulas estão. Portanto, nós podemos diminuir radicalmente a nossa ansiedade e os nossos temores. E podemos sim, ali onde estamos, em nossos lares, onde estivermos, quem sabe no nosso trabalho, aquelas pessoas que estão hoje na linha de frente no combate à Covid-19. Ali Jesus está, Ele caminha conosco no chão de nossa vida. Jesus não nos espera retido no templo, mas está conosco a caminhar. Por isso se apresenta aos seus discípulos, caminha com eles e também, como aconteceu com Maria Madalena, expulsa-lhes os demônios. Quem sabe nós podemos dar nome aos demônios: temores, pavor, insegurança, irresponsabilidade. Quantos são os demônios que nos cercam e tomam conta de nós? Jesus livra Maria Madalena de seus demônios. Caminha com outros discípulos, com ela e com outros discípulos, e ainda faz mais. Reparte, senta com eles à mesa e compartilha uma refeição. No que é reconhecido, segundo o texto de Lucas, pela partilha do pão.
o Salvador, o Mestre Jesus, é reconhecido pelo coletivo de discípulos e discípulas quando reparte o pão. Tudo o que havia feito e falado até ali ainda os deixava duvidosos. Ainda duvidavam de que aquele que se revelava, que aparecia a eles, era Jesus. Contudo, na partilha do pão e na ordenança de que façam isso, de que vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas, ali, nesta ordenança, Jesus se revela plenamente e então é reconhecido pelos seus mais próximos, pelas suas mais próximas. O que isso tudo então quer dizer para nós hoje, como comunidade de discípulas e de discípulos de Jesus? O que isso quer dizer para nós como seguidoras e seguidores de Cristo? Primeiro, podemos nos liberar, somos liberadas e liberados desses demônios da temeridade, da insegurança ou até mesmo da irresponsabilidade na lide com a vida, aquela que todos nós queremos para nós e para todas as criaturas. Jesus caminha conosco lá onde estivermos, não está recluso e muito menos retido no tempo. Portanto, podemos acalmar os nossos corações e ali onde estamos, no que fazemos, dizemos ou pensamos, podemos ser plenamente seguidoras e seguidores de Cristo. O seguimento também se dá no repartir. Este é o segundo aspecto que eu gosto, aprecio e extraio deste texto tão valoroso do Evangelho de Marcos. Exatamente quando acontece a partilha da mesa e o partir e repartir o pão, é que entendemos a presença plena de Jesus Cristo entre nós. Fizemos no domingo passado um ágape, uma ceia no lar. Quão pleno foi este momento, quão revelatório para nossos corações, para a nossa vida, para o período pós-Páscoa, em que nos encorajamos nesta comunhão, nos encorajamos para viver o período pós-Páscoa, ainda que não seja plenamente Páscoa para nós, ainda que estejamos em temeridade, dificuldades, medo e pavor por conta da pandemia. Então, esses dois aspectos queremos sublinhar neste domingo, segundo domingo da Páscoa, que Jesus caminha conosco onde estivermos, no chão de nossa vida, em nossos percursos cotidianos, e que Deus, em Jesus Cristo, se revela na partilha. Portanto, somos comunidade, estamos no seguimento a Cristo quando anunciamos o Evangelho a todas as pessoas e de modo muito especial no repartir. Caminhar junto e repartir, eis o seguimento a Cristo. Que vivamos a Páscoa para além da Semana Santa, para além da sexta-feira da crucificação, para muito além da Páscoa, do domingo da ressurreição. Assim, nos fortalecemos como discípulas e discípulos de Jesus. Amém. Salvador.
pelo que recebemos água que as raízes buscam para nutrir-se na fé. Pelo que recebemos, confessemos nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Encaminhamos, pois, para o fim deste momento de culto, de comunhão plena. Ainda que estejamos em nossos lares, nos sentimos plenamente vinculados ao nosso Deus e também entre nós, como irmãs e irmãos, nos sentimos profundamente vinculados como discípulas e discípulos no seguimento ao ressurreto. Há muitos motivos de agradecimento e também motivos de intercessão. Assim, queremos proceder em nossa oração de intercessões. Querido e amado Deus, nosso Mestre e Salvador, que bom que caminhas conosco como o Senhor ressuscitado, ali onde estamos,
ali onde caminhamos e vivemos. Tu nos acompanhas e te revelas continuamente a nós. Também estás conosco quando repartes o pão e o partimos entre nós. Obrigada, porque tu nos ordenas o seguimento, para que possamos ir e te testemunhar tua obra a todas as tuas criaturas. Neste culto de plena comunhão, te pedimos, ó Deus, por todas as pessoas que aniversariaram ou que festejarão aniversário nos próximos dias. Abençoa a festa da vida de tanta gente. Obrigada que vivemos uma semana pós-Páscoa com muita luz, com muita alegria. Te pedimos neste culto que abençoes nossa comunidade, que nos sintamos acompanhadas e acompanhados por Ti, mesmo que ainda precisemos nos resguardar da presença nossa no templo. Te pedimos, ó Deus, que estejas com todas as pessoas enlutadas, mas também te agradecemos por todas as pessoas que se recuperam em situação de adoecimento. Te agradecemos porque sim, muita gente está conseguindo superar a Covid-19. Porém, ainda há muita morte ao nosso redor e queremos nos compadecer com isso e precisamos atuar para que isto cesse. Te pedimos, ó Deus, que mantenhas firme e reunida esta tua comunidade. E tudo o mais que queremos pedir ou agradecer, colocamos na oração que nosso Mestre e Salvador nos ensinou a partilhar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Assim nos despedimos, que cada qual permaneça nesta certeza de que o Senhor ressuscitado, que Cristo ressurreto, caminha conosco. E deste modo recebemos a bênção que vem de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Vamos, caminhamos na paz de Cristo e sirvamos a Ele com plena alegria. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor, dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor.
Uma notícia viva me reergue contra o mal. Ele ressuscita e muda tudo em mim. Ele ressuscita e vence a morte, sim. Ele ressuscita e vive até o fim. Quando toda a esperança quase se esvai, dúvidas e incertezas são o nosso ai. Eis a palavra que convida, crede e confiai, pois Ele está aqui para a vida nos atrai. Ele ressuscita e muda tudo em mim. Ele ressuscita e vence a morte, sim. Ele ressuscita e vive até o fim. Quando a ansiedade vem, aflige sem igual. Quando me acomodo sem ser da terra o sal. Quando a inverdade enfim parece dominar, sei que